Pessoal, se você assistiu o jornal hoje da manhã, o Bom Dia Espírito Santo, você viu um quadro falando sobre o aumento de homicídios no Brasil, em que a ONU constatou que nós temos o quádruplo de homicídios na média mundial. Uma especialista deu as suas explicações, mas claramente o viés dela era esquerdista e contra o armamento da população. Ou seja, ela defende uma política desarmamentista. Foi isso que ela deixou bem claro. Até porque ela fez questão de enfatizar que o imposto zero fez as pessoas se armarem mais, inclusive com uma falsa equivalência de dizer que, por esse imposto ser zero, os criminosos compraram mais armas. Até parece que criminoso se arma com arma regular. Ele importa no tráfico de armas, armamentos pesados, quando não a gente viu aí armas sendo furtadas em batalhões do Exército Brasileiro. Então, o criminoso não compra arma no mercado regular. Pode ser que tenhamos armas compradas regularmente com criminosos? Sim, porque muitas vezes as pessoas usam de má fé, mas isso é um caso muito menor do que a narrativa esquerdista tenta colocar. Então, para que você tenha uma consciência e uma criticidade para entender essas falas sobre segurança pública e sobre aumento de violência, aumento de criminalidade, aumento de número de homicídios, eu quero sugerir alguns livros para você ler e formar o seu pensamento. O primeiro deles é Os Bons Anjos da Nossa Natureza, de Steven Pinker. É um canadense que fala por que a violência diminuiu. E ele fala sobre o processo civilizatório. E ele fala, até se baseando nesse outro livro aqui de Norbert Elias, é um alemão, que fala sobre o processo civilizador. Como as pessoas foram se educando, se civilizando, aprendendo a conviver e a respeitar o posicionamento de um e de outro. No Steven Pinker, ele fala que o povo sempre foi violento. A violência, na verdade, é da natureza humana. Esse processo civilizador que fez com que o homem se controlasse. Agora, junto com esse processo civilizador, nós temos o quê? As penas e as leis que aplicam as penas para que as pessoas realmente entendam, se não conscientemente, a fórceps. Porque se ela descumprir a regra de convivência, se ela descumprir a lei, ela vai ser punida. Um outro livro que eu quero sugerir para vocês é A Mente Criminosa, de Stanton Seminole. Esse cara, ele foi um psiquiatra americano que por mais de 40 anos estudou criminosos, todos os tipos. Então, ele coloca o quê? Que a decisão de praticar um crime, ela é individual. Não existe essa questão do coitadinho. A pessoa decide a caminhar pelo crime. E ela tem que ter consciência disso e deve ser punida por isso. Não, como a gente viu essa senhora falar, de que, lógico que a prática hoje no mundo consumista que nós temos, leva as pessoas a terem desejos. Mas esses desejos não possam ser tão fortes que façam com que a pessoa entre no caminho do crime. Ela entra e entra consciente. E por isso que a aplicação da lei tem que ser dura, mesmo que nós tenhamos que construir mais presídios. Porque não pode uma grande massa trabalhar, obedecer às leis e uma pequena massa descumprir as leis e ainda debochar da cara da sociedade. E aí eu cito o terceiro livro, né? Na verdade são 4, mas os 3 basicamente de segurança pública, é A Construção da Maldade, de Roberto Mota. Como ocorreu a destruição da segurança pública? Nesse livro, o Mota traz vários exemplos e faz uma análise muito boa, né? Até citando o Thomas Sowell, que também fala da questão da violência nos seus livros e diz que a questão de ser negro ou branco, isso influencia muito pouco. E também fala que é o quê? Uma decisão do indivíduo praticar o crime. Então, fica a dica para vocês desses livros, para que vocês possam ler e abrir a mente e entender o que é uma análise crítica, séria, desvinculada de qualquer narrativa, em prol da população, e o que é uma narrativa dita por pessoas que utilizam os seus títulos de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, para poder impor uma narrativa, e nós sabemos que essa narrativa é sempre à esquerda. Um bom dia a todos.